Pessoal, voltei para registrar só um recadinho em relação ao conteúdo da aula anterior, encampação e caducidade, e falar rapidamente também sobre reversão. Pessoal, tem pelo menos duas diferenças que eu gostaria de registrar em relação a encampação e caducidade. Veja, quando eu falo de encampação, o que eu devo ter em mente é o interesse público. E quando eu falo de caducidade, o que eu tenho que ter em mente é a inexecução total ou parcial do contrato, inadimplemento, né? Inadimplemento, inobservância de um dever contratual ou legal, né? Seja parcial ou total, caducidade. Agora, se eu estou diante de um interesse público, né, posterior, superveniente, extraordinário, quem seja a extinção, aí eu falo em encampação. Então, encampação, característica predominante, interesse público. Caducidade, característica predominante é o inadimplemento, a inadimplência do concessionário. Então, analisa a partir dessa perspectiva. É a primeira importante diferença. A segunda importante diferença que nós temos é a questão da indenização. Olha só, quando a gente analisou a encampação, nós vimos que pressupõe o pagamento de indenização. Está aqui previsto, vimos que inclusive é requisito, né, ao lado da existência de lei. Agora, quando eu falo de caducidade, pessoal, parágrafo 4º da lei vai ser bem claro para nós que a caducidade vai acontecer independentemente de indenização prévia. Não se fala em indenização prévia, a exemplo da encampação, quando eu estou diante de caducidade, porque é um absurdo você pensar que o concessionário cometeu uma ilegalidade, um descumprimento contratual ou legal e ainda vai ser premiado com uma indenização. Então, segunda diferença. Primeira diferença, interesse público na encampação, inadimplemento contratual ou inobservância do dever legal na caducidade. Segunda diferença, na encampação tem indenização, enquanto que na caducidade não tem indenização prévia. Fica com essas duas características importantes. Mas nem tudo é diferença, nós temos uma semelhança, né? O professor gostaria de registrar essa semelhança para você. Se voltarmos aqui para o 37 e 38, você vai ver, né? Consegue notar isso? Você já está sabendo disso, né? Já cansei de repetir, você já gravou, né? Já memorizou que na encampação eu tenho interesse público e aqui na caducidade eu tenho a critério do poder concedente. Análise de interesse público você já sabe, é juízo de oportunidade e conveniência. A critério do poder concedente também nós temos uma clara identificação de juízo de oportunidade e conveniência. Veja que aqui então eu estou diante de discricionariedade, né? Poder discricionário, poder vinculado, é o tema aqui, né? Por que o poder? Porque a doutrina moderna entende que na verdade são atributos da atuação administrativa. Então aqui, e com acerto na minha visão, essa conclusão de atributos. Então a principal atributo, a principal aqui do ponto de vista da atuação vinculada ou discricionária que nós conseguimos identificar nos dois institutos é a discricionariedade, né? Do ponto de vista dessa qualificação, né? Dessa atuação, ela é discricionária ou vinculada? Não, ela é discricionária, porque numa análise de interesse público eu tenho juízo de oportunidade e conveniência. Numa análise de opção, margem de escolha, se eu declaro caducidade ou aplico alguma sanção contratual, também estou diante de um juízo claro de valor, e aí eu tenho margem de escolha também, ok? Então, semelhança, lembre-se, nem tudo é diferença, vimos as duas diferenças, mas temos essa importante semelhança no conteúdo desse ato administrativo, são atos discricionários, à medida que encampação, analisa o interesse público, juízo de oportunidade e conveniência. E o outro, analisa ali, no caso concreto, também a oportunidade de conveniência a partir da melhor solução nos limites fixados em lei, né? Ou declara caducidade ou aplica alguma sanção contratual. Bacana? Beleza? E a reversão, professor? Bom, falar em reversão, pessoal, de cara você tem que registrar uma coisinha na sua cabeça, né? Reversão não é hipótese de extinção de contrato de concessão. Não está aqui no 35, tá? Então não confunda. Reversão não é hipótese de extinção de concessão, tá? Reversão não é isso. O que é a reversão? A reversão é a transferência de bens que, por sua natureza, são reversíveis.
e dependem para a devida continuidade do serviço público. Veja que a reversão é uma forma de concretizar, né, o princípio da continuidade, a não interrupção do serviço público por alguma inadequação de estrutura. Então eu garanto que toda a estrutura do serviço, né, veículos, máquinas, seja lá o que for, seja transferido para o poder público para garantir, né, ao término do contrato de concessão, seja transferido para o poder público para garantir a execução desse serviço, de forma que o serviço não sofra nenhuma inadequação ou nenhuma interrupção aí, ao fim da concessão, né? Entendeu? Beleza? Então a reversão é isso. A reversão, ela está regulada, né? Ela vem prevista, ela tá, né? O parágrafo primeiro vai dizer que ela tem que estar prevista em edital, então o concessionário já sabe. Edital e contrato vai estabelecer já quais são as hipóteses, quais são os bens que podem ser ali objeto de reversão ao final da concessão, ao término da concessão. E quando a gente vai aqui para o 36, ele regula de uma maneira mais clara a reversão para dizer que poderá haver indenização à medida que esses bens que forem transferidos para o poder concedente não tiverem sido ainda amortizados, né, compensados, o investimento não tiver sido recuperado ainda pelo concessionário. Lembre-se que o concessionário explora o serviço, ele quer ganhar e ele tem que investir para atender os requisitos para a prestação do serviço. E às vezes ele investe pesado e ele precisa ali de longos prazos, 30 anos, 20 anos, para se remunerar e recuperar o investimento. Se ao final da concessão, né, os bens que foram objeto de reversão ainda não tiverem sido amortizados, né, esse investimento não tiver sido recuperado, aí também poderá haver a indenização, haverá a indenização, né, que não se confunde com a indenização lá da encampação. Aqui é para evitar eventualmente o enriquecimento sem causa da administração pública, ok? Ficou legal? Então não confunda a reversão com as hipóteses de extinção. Reversão aí é a transferência de bens que por sua natureza são reversíveis e que são garantias, são com objetivo de garantia de continuidade do serviço público. Legal? A gente volta daqui a pouquinho para falar da próxima questão, hein? Beleza? Abraço!